por que é que os alunos reprovam? Cada aluno tem um ritmo de aprendizagem diferente do outro. Hoje por hoje, o que a gente assiste é o quê? É que o professor mal entrou na sala de aula, já está preocupado em sair. Este todo esforço depois será recompensado com o salário que o professor recebe, do ponto de vista concreto aqui no nosso país. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Ânimos Podcast. Estamos aqui mais uma vez para podermos falar de um assunto de relevância social. Temos aqui o nosso convidado, o doutor e professor Moisés Kanjeke. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, querido host Fernando Tsing. Já gravamos algumas vezes juntos e foi muito proveitoso ouvi-lo a falar. Hoje também não será diferente. Realmente. Bem, hoje nós vamos falar sobre uma pergunta muito interessante. O nosso tema é uma pergunta que vamos procurar aqui saber das suas respostas do professor Moisés. A pergunta é: por que é que os alunos reprovam? Antes que comece a esmiuçar o que está por detrás desta pertinente questão, gostaria de apresentar as minhas saudações cordiais a todos os intervenientes ou os internautas que nos acompanham neste momento. Quero igualmente manifestar a minha consideração ao ilustre Fernando Tsing, que dirige esse podcast, e a toda a equipa técnica que faz com que isto aconteça. É sempre uma honra poder partilhar este espaço de diálogo acadêmico, onde juntos podemos refletir criticamente sobre a educação e os seus desafios contemporâneos. Vale aqui salientar que a reprovação escolar é um dos assuntos que oferece fortes contendas na história da educação de qualquer país e do cosmo em que habitamos. É um fenômeno que permanece atual e polêmico, sobretudo porque expõe feridas de dimensões pedagógicas, sociais e econômicas. Perguntar por que é que os alunos reprovam equivale a perguntar que escola temos, que escola queremos e como o sistema educativo lida com as desigualdades sociais. Então, responder à questão por que é que os alunos reprovam é dizer que o sistema falha. Temos aqui, por exemplo, vários fatores, não é, que envolvem, que estão envolvidos na reprovação do aluno, não é? Por exemplo, no nosso podcast, numa primeira parte, falaremos sobre os fatores individuais e socioeconômicos que influenciam a reprovação do aluno. Numa segunda parte, falaremos sobre a qualidade de ensino e políticas pedagógicas, o ambiente escolar e a estrutura institucional, e finalmente falaremos sobre as políticas educativas e fatores macroeconômicos. E tal como o professor disse, reprovar é uma ferida que se abre, ninguém gosta de reprovar, dói muito. Perder um ano inteiro a estudar, depois ter de repetir, e especialmente no ensino geral, onde o indivíduo não tem a possibilidade de fazer uma rebusca, não é? Reprova em 3 disciplinas, reprovou o ano todo, não tem a possibilidade de rebuscar a disciplina no ano seguinte. Então, professor, quais são os aspectos ou os fatores emocionais envolvidos na reprovação do aluno? Será que para que um aluno reprove é porque ele não está motivado em aprender? Dissemos há bem pouco tempo que a reprovação pressupõe a falha de um sistema. Nesse caso, o sistema educativo, né, de educação e ensino. E quando nós estamos a falar de sistema, estamos a falar
de partes dependentes que compõem um todo. Então, neste sistema, temos a presença do governo, que assegura o Estado, não é? Nesse caso, o partido, que compõe o governo. Temos a presença dos educadores, professores, nesse caso dos docentes. Temos a presença dos pais encarregados da educação e temos igualmente a presença dos próprios estudantes. Daí a afirmação de que uma reprovação pressupõe a falha do sistema, de todos esses intervenientes do sistema de educação e ensino. Historicamente, a reprovação foi vista como um instrumento de seleção e disciplina. Foi quase sempre apoiada por concepções tradicionais de ensino e aprendizagem. Odiernamente, muitos países, muitos autores procuram desconstruir essa concepção tradicional. Mas não existem fatores individuais do próprio aluno que influenciam na reprovação? Ao incluirmos o estudante, né, como um dos integrantes do sistema, claro que há uma parte que recai para ele, mas é a última ratio. É a última ratio. Não, por exemplo, existem professores que dizem que os alunos atualmente já não aprendem, né? Parece que a mente deles não está disponível para aprender. Ouve-se muito os professores a dizerem que os alunos de antigamente, os alunos atuais são diferentes. Parece que o estado mental deles alterou ou algo do tipo. O que o professor tem a dizer sobre essa afirmação? Considero esta afirmação falaciosa, porque se os alunos não aprendem é porque nós não estamos a ensinar. Por isso que a nível da educação não existe metodologia. Existem metodologias para dizer que cada aluno tem um ritmo de aprendizagem diferente do outro. E se o professor usar um método que não estiver a se adaptar à aprendizagem do estudante, tem a possibilidade de adaptar ou encontrar um outro caminho, um outro método para que melhor o estudante aprenda. Nenhum ser humano nasce pronto. O ser humano é um ser em construção. Hoje nós somos o que somos porque houveram pessoas que dedicaram integralmente o seu tempo, o seu saber para que aprendamos. O que há hoje é que os professores não dedicam o tempo suficiente e com toda a perfeição que se poderia exigir para que os alunos aprendam. Mas atualmente sabemos que existem muitos estímulos e distrações, não é? Concretamente por causa das mídias sociais. Por exemplo, o aluno assiste muita televisão em casa, está em contato com a internet. Será que isto não pode influenciar na aprendizagem do aluno, visto que nas escolas ainda existe o quadro preto e o giz, e em casa existe o televisor? Parece que o estímulo é mais forte em relação ao estímulo que recebe em casa. Realmente sim, mas nós poderíamos olhar para esses estímulos que o estudante tem em casa como um fator para que a aprendizagem seja mais consolidada. Desde que, em sala de aula, o professor procure fazer o seu trabalho e usar aquilo que hoje mais atrai os estudantes para ser o ponto de partida para os novos ensinamentos. E o ambiente familiar não influencia na reprovação do aluno? Por exemplo, os pais. Qual é o papel que desempenham para o sucesso escolar do educando? Tem-se dito e concordamos plenamente que a educação e a instrução começam em casa e se consolida na escola, no ambiente escolar. Então, Sim. não temos como retirar os pais desta responsabilidade de formar integralmente o novo homem, o novo ser. Quando a família não estiver muito bem consolidada e não tiver valores muito bem sólidos e fundamentados, é claro que isso pode prejudicar para que o aluno tenha um aproveitamento
aceitável no sentido de adquirir as aprendizagens essenciais ou as habilidades essenciais da disciplina ou da classe em que se encontra. Mas o professor tem a responsabilidade de perceber em que ambiente o estudante vive e, partindo dessa base, ajudá-lo a ter um melhor desempenho em disciplinas lecionadas naquela classe. Mas o que temos visto no comportamento de vários encarregados de educação é de atirarem a culpa aos professores. Dizer que o professor que não está a ensinar. O que acontece? É isso que nós dissemos, que esse tema é deveras polêmico. Sim. E isso faz com que existam duas correntes, né? Uma corrente que apoia a reprovação, dizendo que é um instrumento que visa gerar qualidade, que visa fazer com que o estudante esteja mais comprometido. No fundo, usam a reprovação como estratégia de rigor e responsabilização. E temos uma outra corrente que é contra esta visão, porquanto diz que a reprovação não pode ser vista como uma prática pedagógica, porque ela não ensina, ela só adia o problema. E é nesta visão que eu procuro me enquadrar, que eu procuro defender. Mais vale ensinar com eficiência e eficácia do que reprovar um aluno e adiar o problema, porque a reprovação não resolve o problema do aluno. O que resolve o problema é um ensino eficaz e eficiente, um feedback construtivo e reparador. Isso nos obriga a olharmos para a avaliação como um meio e não como um fim. O grande problema é que muitos professores olham a avaliação como um fim, desta feita, utilizam-na mais como classificatória do que processual, do que contínua. Nós temos que olhar para a avaliação como um instrumento que busca aferir as competências adquiridas e as menos adquiridas, no sentido de corrigir as menos consolidadas e potencializar as mais consolidadas. E agora que falou do professor, a avaliação que o professor faz ao aluno, que muitas vezes é determinante, se não mesmo é que determina a aprovação, a reprovação do aluno. Professor, a partir do número de reprovados numa turma, pode-se avaliar o serviço do professor? Não só avaliamos o serviço do professor, como de outros intervenientes do sistema. Avaliamos o professor, avaliamos as famílias, avaliamos os gestores escolares, avaliamos os decisores das políticas públicas no geral e das políticas públicas para a educação. Avaliamos, no fundo, o partido que sustenta o governo. Por quê? É possível concebermos um sistema educativo sem reprovação, mas isso exige... Mas para muita gente, né, quando ninguém reprova, parece que há facilidade, há facilitismo no processo. E a tendência de se respeitar os estabelecimentos de ensino que mais reprovam os alunos. Parece que a reprovação, tal como dizia no princípio, tem-se percebido como uma forma de expressar o rigor no ensino e não uma forma de selecionar aqueles que têm capacidade e aqueles que não têm capacidade de passar de classe. Essa é uma visão. Por exemplo, o professor diz: é possível conceber um sistema de ensino onde não haja reprovação. Se não houver reprovação, a imagem que se passa é de que ali tudo é fácil. Esta visão é uma tendência tradicionalista e pouco acolhedora, porque, na verdade, o rigor não se mede tanto
pelos alunos que ficam retidos, mas sim pelos alunos que ficam aprovados. Sim, Quer pela dizer, se eu qualidade dos tive... aprovados. Exatamente. Se eu tiver estudantes aprovados e com uma adequada qualidade, quer dizer que o trabalho foi muito bem feito. O que é que acontece? Por isso que eu estava aqui a dizer que é possível conceber uma escola, um sistema de educação e ensino sem reprovação, desde que os intervenientes do sistema estejam devidamente comprometidos e cada um, ao seu nível, crie as condições necessárias. Vejamos. A nível do governo, cabe criar instalações adequadas para que o processo docente e educativo ocorra sem sobressaltos. A nível da gestão da escola, ter medidas adequadas para a implementação das políticas públicas para a educação. E a nível do professor, materializar essas políticas públicas previstas para a educação da melhor forma possível. E a nível do estudante, recebê-las e refletir em torno das mesmas no sentido de agregar cada vez mais valores naquilo que é a sua personalidade. Só que o que acontece? Quando um dos intervenientes falha, compromete o outro, porque isso é um sistema. E nós, quando olhamos para um sistema, temos que olhar para conjunto de partes dependentes umas das outras. Então, nesse conjunto, nessa estrutura, se um membro não desempenhar devidamente as suas funções, se um interveniente não desempenhar devidamente as suas funções, vai comprometer as funções dos demais. Vejamos, se nós olhamos muito mais para aquilo que é a nossa realidade angolana, temos um rácio de alunos por sala de aula não recomendáveis. Agora, tentando tratar do tema de uma forma sequenciada, falando concretamente do papel do professor, né? Qual deve ser o comportamento do professor no sentido de evitar que a maioria dos seus alunos reprovem? Quais são as técnicas e métodos que devem ser implementados para o professor no sentido de efetivar, né, as políticas de ensino, tal como dizia, que são estabelecidas do ponto de vista nacional, não é? Geral? Como é que o professor vai concretizar essas políticas na sala de aula? Primeiramente, o professor deve estar comprometido com o trabalho que leva a cabo, que é o trabalho da docência. Quando digo comprometido, é no sentido de preparar com todo o cuidado, com todo o humanismo, a sua atividade. Quer dizer que o professor, antes de ir à sala de aula, tem de pensar naquilo que vai ensinar. Tem de traçar os objetivos. E tudo fazer para que, no final de tudo, consiga cumprir com os objetivos preconizados. Depois, é necessário que o professor respeite o tempo de exposição que os alunos devem ter na escola, na sua disciplina. Hoje por hoje, o que a gente assiste é o quê? É que o professor mal entrou na sala de aula, já está preocupado em sair. Porque a esmola que recebe como salário não lhe possibilita viver só daquilo, então tem de aplicar o princípio da turbodocência. O que é o princípio da turbodocência? Quer dizer, essa capacidade extraordinária que muitos professores procuram ter em estar em estar em vários lugares ao mesmo tempo. Os chamados, como é que se diz? Tem um nome corriqueiro dessa expressão, né? O nome que eu mais conheço é mesmo a questão da turbodocência, né? Não, quando o professor dá aula em várias instituições,
Quer dizer, o garimpo. Sim, o garimpo. O garimpo Chamado garimpo. como fonte de alternativa financeira, né? Então o professor é contra esta prática. Sim, no sentido em que eu defendo que a sociedade deveria valorizar mais o professor e procurar oferecer-lhe as melhores condições de trabalho e condições salariais, no sentido de que ele tenha uma vida muito ou uma vida pouco agitada e se concentre mais nessa atividade que, se for mal feita, compromete todas as outras células da sociedade. Então, se o professor procurar ficar mais tempo com os estudantes e, no período oposto, procurar dar aulas de reforço aos alunos que acabam não apresentando habilidades essenciais para aquele nível, nós estaríamos a qualquer custo a evitar este fenômeno tão propalado de reprovação. Mas no caso concreto, este esforço de cumprir o tempo letivo, depois uma hora extra, umas horas extras para tratar da questão dos alunos que não estão balizados com as exigências da classe, este todo esforço depois será recompensado com o salário que o professor recebe, do ponto de vista concreto aqui no nosso país. Não. Será que valerá o esforço? Claro que, olhando para as políticas salariais dos professores cá em Angola, não compensa, né? Por isso que nós também apelamos ao executivo no sentido de encontrar uma resolução adequada para as questões salariais dos docentes, porque o que se paga hoje, diga-se a bom da verdade, que faz com que os professores tenham sérias dificuldades e não se concentrem nesta atividade fundamental e que é inalienável a qualquer ser humano. Né? Hoje nós temos professores que, depois de 15 dias, já não conseguem ter um tostão para ir ao local de trabalho. E se for de boleia, vai com a consciência pesada porque não sabe como regressar. Então, termos professores nessas condições acaba prejudicando aquilo que é a tão almejada qualidade que todos propalamos e desejamos para o nosso sistema de educação e ensino. Professor, o nosso currículo pode também contribuir para a reprovação do aluno? Realmente contribui, né? Se nós olharmos para aquilo que Maria do seu Roldão traz como definição do currículo, dizendo que o currículo não é apenas um conjunto de conteúdos. É uma construção social que traduz decisões culturais, políticas e pedagógicas sobre o que a escola deve garantir que todos aprendam. Né? E aqui apego essa deixa, construção social. O que quer dizer que o currículo não pode ser construído por uma só pessoa e no gabinete. Nós, quando olhamos para o sistema educativo de qualquer nação, nós vamos encontrar sempre a estrutura macro, a estrutura meso e a estrutura micro. E o currículo deve sempre partir da estrutura micro. Mas se assim for, teremos currículos diferentes em várias áreas da Angola. Sabemos que Angola tem várias realidades. Será que será necessário adaptar o currículo à região em que o aluno vive? Até isso, se olharmos para a Lei de Bases da Educação e Ensino de Angola, já prevê que há questão de dar até, se a memória não me engano, até 25% dos currículos serem locais. Só que, infelizmente, por desconhecimento ou por falta de boa vontade, não se aplica. Mas isso obrigaria a termos vários manuais. Não é. Não necessariamente. Vejamos, quando nós estamos a dizer que o currículo deve partir da dimensão micro, é que ao construirmos o currículo, nós devemos fazer com que aqueles que lidam diretamente com os alunos participem, que são os professores, porque no final do dia, quem materializa as políticas públicas para a educação é o professor, que está junto do aluno. Então, é necessário que esses participem, é necessário que o próprio aluno participe, no sentido de verem representado os conteúdos locais.
Agora, isso não é que necessariamente nos leve que tenhamos vários manuais. Não, nós vamos ter um só manual, mas olhando para as diferentes realidades, né? sim, inclusive, olhando para as diferentes realidades de Angola, mesmo cá no Ambo, a realidade urbana é diferente da realidade rural. Sim. Há aspectos da realidade rural que têm de merecer uma especial atenção. E professor, o facto do aluno da realidade rural ter o português como língua segunda também não pode influenciar na sua reprovação, visto que ele ao chegar à escola primeiro tem de aprender o português e o manual que ele utiliza está em português. O professor fala português. Isso não acaba por contribuir para a sua reprovação e insucesso escolar? Vejamos, isso tudo vai depender muito da posição que o professor vai adotar. Porque trouxe aqui esse exemplo, mas eu poderia rebater dizendo que no tempo colonial, se calhar foi muito mais difícil, porque os nossos pais não tinham qualquer conhecimento sobre a língua portuguesa e foram ensinados por pessoas que não tinham qualquer conhecimento sobre a língua umbundo. Mas aprenderam, foram ensinados pelos portugueses. E certamente eles hoje realizam melhor a língua portuguesa do que muitos. Então, aqui é necessário que o professor conheça o perfil linguístico do aluno, que é o de ter como língua materna, em alguns casos, a língua umbundo. Para nosso caso, o Ambo, né? Para outras realidades, tem outras línguas. E partindo desse ponto, o professor deve utilizar uma metodologia contrastiva, que consiste em partir da realidade do aluno, que é a realidade real, e levá-lo para essa realidade ideal, que se quer que ele aprenda. Isso obrigaria o professor a aprender a língua do aluno. Exatamente. Mas não tem sido critério de seleção de professores para as áreas rurais. Parece que há muita gente que, mesmo não falando a língua local, leciona naquela localidade. Exatamente. Então, nesse sentido, também é necessário que o professor tenha a consciência de aprender os mínimos detalhes da língua do aluno. Mas no o professor sentido... não acha que seria critério de avaliação? Vão para aquela localidade quem fala a língua de lá para facilitar o ensino? É uma opção ideal, mas todavia temos nessa altura uma questão real, que é de muitos não estarem a falar a língua umbundo e estarem lá já colocados. Então, nessa altura, é necessário que os professores que lá estão consigam fazer o mínimo de esforço, embora não aprendam a língua na sua profundidade, mas as questões básicas, no sentido de ajudarem os alunos a saírem desta realidade real para uma realidade ideal. E vamos agora passar para o ambiente escolar e a estrutura institucional da escola, no caso. As condições humanas e pedagógicas nas nossas escolas também podem contribuir para a reprovação do aluno? Não, também podem, contribuem, né? Contribuem. E quanto a este quesito, eu acredito que é fundamental que todos os angolanos, com maior ênfase aqueles que têm responsabilidades políticas, procurem fazer um esforço a mais. Porque é lamentável dizer que nós encontramos nas nossas escolas condições verdadeiramente desumanas para que se desenvolva o processo de ensino e aprendizagem. Por exemplo, um professor para 120 alunos, 120 para alunos. 100 alunos. Exatamente. Este professor será culpado pela reprovação da maioria dos seus alunos? Eu acredito humanamente falando. Se assim nos procedermos, estaríamos a nos comparar a dimensão de animais irracionais, né? Porque eu acredito que em certas condições falar de uma aprendizagem significativa é quase impossível, mas ainda assim, apesar desse desiderato, temos ainda professores que têm sacrificado as suas próprias vidas para neste aglomerado tirar ou fazer com que alguns alunos saiam com as habilidades essenciais previstas e desejadas para aquele nível. Mas vale aqui dizer, primeiro, é mesmo a estrutura
da nossa escola, que não são as mais adequadas, e é lamentável que até o preciso momento Angola não tenha uma lei sobre as infraestruturas escolares. E muito bem disse numa das conferências o professor Chocolate Brás. Isso é triste, porque o que é que você encontra em Angola? Uma mesma estrutura, de manhã pode ser escola, de tarde cantina e de noite discoteca. Mas, professor, tem um dado muito interessante. Normalmente, essas escolas que não têm as condições necessárias são, na sua maioria, públicas. Porque as escolas privadas, para serem autorizadas a lecionarem, são obrigadas a cumprir alguns requisitos. Têm de ter estrutura bem organizada. Mas nas escolas públicas, nós vemos que existem muitas escolas que não têm salas suficientes, não têm carteiras, não têm as condições mínimas na sala de aula. Às vezes as salas não têm a iluminação necessária, não têm quadros em condições. O professor não acha que ali estamos a ser um pouco injustos, não é? Visto que o Estado é que deve dar o exemplo, criando condições nas escolas públicas, em vez de apenas obrigar que os privados o façam. Realmente dizer que para que nós arrumemos a casa do outro, primeiramente devemos arrumar a nossa. E nisso o nosso executivo tem estado um bocadinho mal. Mas dizer que ainda assim, apesar deste rigor que o Estado algumas vezes procura implementar nos privados, ainda há muitos privados com infraestruturas não adequadas para o processo docente educativo. Há muitos privados que a sua estrutura não contempla um pátio. Você passa, as crianças estão na rua, que acaba sendo um risco para a integridade da vida humana. Há muitos privados sem uma zona verde, sem outros serviços, como uma quadra desportiva. Igualmente, existem muitas escolas públicas piores ou iguais condições. Então, daí que o trabalho tem que ser conjunto. E, numa primeira instância, deve ser o governo, o executivo, a dar o exemplo. Porque, fora disso, dificilmente teremos a educação com a qualidade que se deseja. E dificilmente evitaremos construir ou conseguiremos construir um processo docente educativo em que a reprovação seja uma miragem. Professor, a autossuperação do professor, não é? A autocapacitação, pesquisa, investigação, também pode contribuir para o sucesso dos alunos. Sim, contribui. De que maneira? Os conhecimentos que o professor obteve nos anos de 1900 e atualmente devem ser atualizados. Sim, para isso é que existe a chamada formação contínua dos professores. E tem havido essa formação contínua na prática? Digamos que no subsistema do ensino superior, com as suas dificuldades, é mais visível. Já no subsistema do ensino geral, ou nos subsistemas, diria, do ensino geral, do pré-escolar, da educação de adultos, da formação de professores, é pouco visível. Porque nesses subsistemas, por mais que o professor queira estudar por conta própria, encontra obstáculos. Quais são os obstáculos? Decidir entre estudar ou trabalhar. Você às vezes encontra diretores com essa linguagem. Mas o indivíduo está a tirar dessa esmola que lhe é dada como salário para aumentar as suas competências no sentido de melhor servir, ainda é travado. Quer dizer que existem direções nas escolas que impedem os professores de estudarem? Existe. E muito. E muito, né? De que forma? Pelo menos nós encontramos diretores... Dão-lhe uma sobrecarga de tempos letivos. De tempos letivos e muitas vezes nem que você faça um pedido buscando alternativas de como ter um colega a te cobrir nesse tempo que você vai se ausentar. Os diretores simplesmente não aceitam. Então é necessário que haja uma política, né? De formação contínua, efetiva. Exatamente. Agora, poderíamos partir das avaliações contínuas. Quem serviu durante 5 anos bem,
e apresentou resultados, depois, se calhar, teria uma dispensa de 2 anos, mas essa dispensa de 2 anos não pode pressupor cortar o salário, porque o indivíduo depois não terá como se autossustentar. Então, podia ter uma dispensa de 2 anos em função da sua boa produtividade para aumentar o nível de conhecimento. O fundamental é que assine um termo de compromisso que depois da formação deve voltar na sua localidade e fazer também com que os outros possam dar sequência aos seus estudos, enquanto ele fica ali. Mas num sistema onde há escassez de professores, esta política não iria ainda mais diminuir os poucos docentes que já existem? Mais do que escassez de professores, eu acredito que há má distribuição de professores, porque há muita gente que está na folha da educação, mas não trabalha em prol da educação. Uns estão em outros, em comissão de serviço. Uns estão em outros setores, outros estão de férias prolongadas em alguns países, mas continua a ganhar. Mas tem havido os cadastramentos, né? Se faz ali a apresentação de documentos. É um bom passo, mas ainda deve apresentar-se para poder confirmar que ele existe. É um bom passo, mas ainda não é o que nós desejamos, não é eficaz e eficiente. Ainda há algumas nódoas aí que permitem com que esses parasitas na educação continuem livres das suas responsabilidades. E do ponto de vista macro, falando da política nacional de formação de quadros, a educação como política do país, o professor acha que tem havido financiamento suficiente para a nossa educação? Porque sabemos, estamos aqui a falar da reprovação, mas também para que todas as condições sejam criadas é necessário dinheiro. Como é que o professor avalia? Estamos agora aqui a assistir o novo orçamento que será implementado no próximo ano. Qual é a análise que o professor faz sobre aquilo que é dado à educação? Esse novo orçamento que será implementado e que está a oferecer fortes discussões, né? Porque nós aumentamos a gordura, não é? E estamos a diminuir as receitas, né? Nós temos mais províncias e diminuiu-se o orçamento, né? O orçamento do próximo ano, se comparado com deste ano, há uma redução significativa. Isso quer dizer que vai exigir que se aperte mais em alguns setores. Sim. E o setor que tem sido muito sacrificado com investimento abaixo do desejado é o setor da educação. Até esse é um assunto quase que não se pode falar, porque é visível. A educação, o sistema de educação e ensino de Angola recebe migalhas. E com essas migalhas não se pode fazer muito. É por esta razão que hoje por hoje nem mesmo conseguimos fazer com que as crianças tenham material escolar. Os manuais, pelo menos são os manuais. Né? Que são de distribuição gratuita, mas... Supostamente, né? Porque na prática não é isso que acontece. É um direito que está a ser relegado. Manuais do ensino primário. Exatamente. É um direito a ser relegado. Então, com o orçamento que depois temos também a questão da merenda escolar. Que já é um sonho, é uma miragem. É uma miragem. Né? Tudo isto entra nas causas da reprovação, não é? Exatamente, por isso nós temos aqui que... Falta de manuais, falta de merenda escolar, falta de professores qualificados, falta de infraestruturas, é muita coisa. E também a falta, em alguns casos, de comprometimento por parte de alguns professores. Né? Temos alguns professores que são muito irresponsáveis. Mas voltando na questão dos professores, há uma diferença entre o professor do tempo colonial, como tem-se dito, e o professor de hoje? Eu acho que... Porque dizia-se que antigamente aprendia-se mais. Não é? Ou o próprio sistema na altura que estava em melhores condições?
Em alguns aspectos, o sistema anterior esteve em melhores condições, né? Primeiro é que as pessoas que iam para a educação, além de terem a componente científica, tinham a componente pedagógica e tinham também a vocação, não é? Que é um dos elementos fundamentais. Hoje por hoje, nós às vezes encontramos pessoas muito mais qualificadas, mas menos comprometidas e responsáveis. E isto dificulta. O rácio de alunos por sala de aula no tempo colonial é diferente dos dias de hoje. Outra questão também é a questão ilusória dos 24 tempos letivos. No tempo colonial não havia isso de 24 tempos letivos. Hoje, não sei quem pensou, e eu acredito que seja alguém que não tenha formação na área e nunca passou por uma sala de aula, procurou inventar essa questão dos 24 tempos letivos, que tem sido um forte desastre para aquilo que é a qualidade de ensino que nós almejamos. Porque quando você conjuga 24 tempos letivos, mas os 80 ou 100 e tal alunos por turma. Depois tem a componente não letiva, né? Sim, mas diante desse cenário... Tem-se dito que o professor é o único que leva o trabalho para casa, né? Não, o professor é o único que antes de ir ao trabalho tem de trabalhar para ter trabalho. Sim. Depois de sair do trabalho tem de trabalhar para corrigir o que trabalhou. Sim. Então, isso, para quem não está a perceber, estamos a falar da planificação. Exatamente. Depois da correção dos exercícios ou das provas. Exatamente. Então o professor está sempre a trabalhar. Está. É um permanente escravo e pouco valorizado, infelizmente, né? Mas vamos esperar que assim, um dia seja devidamente valorizado. Para concluir já a nossa conversa, quais são as esperanças que existem para Angola na questão do melhoramento do aproveitamento escolar? Existem algumas esperanças ou, pelo caminho que estamos a ir, estamos fadados ao fracasso? Esperança existirá sempre, desde que procuremos refletir profundamente no que de bom estamos a fazer e naquilo que de mal estamos a fazer, no sentido de buscarmos melhores saídas, melhor caminho, porque assim, resumidamente, o que é que faz com que haja reprovação escolar? Nós poderíamos aqui elencar práticas ou currículos inflexíveis, não é? Práticas avaliativas classificatórias, desigualdades sociais profundas, falta de apoio pedagógico personalizado, ausência de diagnóstico precoce, metodologias centradas no professor, expectativas baixas ou estereótipos sobre certos alunos, o fracasso escolar em garantir condições mínimas de aprendizagem. O professor poderia explicar-nos cada um desses fatores? Mas de qualquer forma, anteriormente nós já explicamos, que é olhando para os diferentes... Não, falou sobre práticas pedagógicas centradas no professor. Exatamente. O que é que isto tem a ver? O que é que significa? Quer dizer, nós, na pedagogia tradicional, o centro das atenções é o professor. Mas já na pedagogia moderna, na pedagogia atual, o centro é o aluno, o que quer dizer que o professor aparece como mediador. Né? O professor aparece como alguém que busca incentivar o estudante para que aprenda por ele mesmo. Não é o professor já não é o único que detém o saber, que fala do princípio ao fim. Porque na pedagogia tradicional, os alunos levam a boca à escola porque não se pode separar do corpo, né? O que mais utilizam são os ouvidos. Já na pedagogia moderna, o aluno é ativo. O aluno é ativo. É a partir dele que nós construímos o conhecimento. Então a questão é aqui. Quer dizer, nós devemos... E nós ainda estamos na prática tradicional, né? Sim, o que se registra nas nossas escolas, maioritariamente, são práticas tradicionais, embora tenhamos um e outro professor que procure fazer a diferença, combinando as práticas tradicionais com as práticas
mais modernas, né? Na qual podemos encontrar as metodologias ativas. Então, dizer que esperança sempre haverá, desde que repensemos o que de mal estamos a fazer no sentido de procurarmos melhores saídas, melhores soluções para evitarmos esse mal que em nada ensina, pelo contrário, só prejudica, que é a reprovação escolar. É um tema bastante amplo e que não se pode esgotar, né, em 1 hora, 30 minutos, assim. Nós traríamos aqui Montessori quando diz que a reprovação é um erro da escola, que não adaptou o ambiente ao aluno. E Paulo Freire reitera que a reprovação é um mecanismo de opressão, serve mais para punir do que ensinar. Então, com isso, nós concluímos que a reprovação é mais um sinal de fracasso da escola e não do aluno. A reprovação não responde ao problema, ela apenas o adia. Ensinar melhor e mais eficaz é mais eficaz do que reprovar mais. Então é necessário que todos os intervenientes do sistema conjuguem esforços no sentido de conseguirmos ter um sistema de educação e ensino que não reprove ninguém. Pelo contrário, busque dar ou oferecer mais ou agregar valiosas competências a quem por ele passa. Ok. Nada mais digo. Está tudo dito pelo professor Moisés Kanjeki. O que nós concluímos aqui e aprendemos é que, afinal de contas, não é o aluno o culpado, digamos assim, o grande culpado da reprovação. Ele até é a vítima do sistema, o que não é a concepção que a maioria tem. Né? Nós temos ouvido muita gente a dizer eles não sabem, eles não se dedicam, enquanto que eles são apenas. E desculpa só, querido Fernando, isso nós podemos olhar na seguinte questão. Nós temos vamos lá olhar para o ensino primário, né? A reprovação de um aluno da primeira classe é responsabilidade de quem? Quer dizer, você fica quase que 9 meses ou mais com um estudante para depois... Aluno até, né? Com um aluno, sim. Para depois reprová-lo. E dizer que a culpa é da criança. A quem cabe oferecer as habilidades essenciais para um aluno da primeira classe? Ao professor. Ele está a aprender. Quer dizer, a reprovação. Daí que muitos iam contra a reforma educativa. Reforma aconteceu, acontecerá e sempre... Quer dizer, a reforma é um fenômeno agora estamos a viver na reforma da reforma. Sim, reformas nos sistemas educativos são sempre necessários. E na reforma, quando há o princípio... Na reforma educativa, a última reforma educativa que tivemos, quando há o princípio da aprovação automática, não é no sentido de diminuir o rigor. Não, é no sentido de que cabe ao professor tudo fazer para que um aluno da primeira classe consiga as habilidades essenciais previstas para aquele nível de ensino. E quando o aluno, no final de tudo, não consegue ter essas habilidades essenciais, significa fracasso do professor e da escola. Até alguém pode dizer, não, se calhar o aluno é atípico. Sim, há também metodologias para que se ensinam pessoas atípicas. Sim, sim. Então, estamos a falar do ensino primário. Também acontece coisas idênticas no ensino superior. Um aluno que transitou do primeiro até ao 4º ano de escolaridade e reprova no 4º ano, quer dizer, é mais culpa da própria universidade, dos próprios professores, do que o aluno, porque o aluno aprovar do primeiro ao 2º é porque nós percebemos que tinha habilidades essenciais para tal. Como é que depois de acumular várias habilidades essenciais vai reprovar no último ano? Alguma coisa falhou. E não é só culpa do próprio estudante. Só que o grande problema no nosso sistema de educação e ensino é o quê? É que a aprovação ou reprovação do aluno é decidida de forma individual, não de forma coletiva. Os professores não sentam para se procederem da seguinte forma.
esse aluno, quando entrou, tinha dificuldades em A, B, C, D. Depois da nossa intervenção pedagógica, conseguiu ganhar habilidades do tipo B, C, D e está em condições de aprovar. Quer dizer, a nossa avaliação é mais classificatória do que descritiva. Ok. Muito obrigado, professor. São temas muito, mas muito extensos e vamos voltar ainda a falar destes assuntos que são de interesse público, muito importantes e que nos trazem conhecimento essencial para a nossa vida diária. Professor, muito obrigado por aceitares o nosso convite. Obrigado, eu. E esperamos tê-lo nos próximos programas. É o nosso amigo já é de casa, o nosso convidado residente, podemos assim dizer. E principalmente quando se fala de questões educativas, é a pessoa autorizada para poder falar, já que é mestre em ciências de educação. Professor Moisés Kanjeke. Muito obrigado. Obrigado. Foi muito bom ouvi-lo e aprendemos bastante, já que também somos obreiros nesta causa da educação. Tiramos aqui vários apontamentos e vamos procurar também melhorar o nosso desempenho nos nossos locais. Então, para tu que nos assististe, muito obrigado. Estaremos juntos no próximo episódio. Eu sou Fernando Chissing. Fique bem.